Esse é o tema da nossa mensagem hoje, Jesus Cristo, o Rei. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu creio, eu estava orando e pensando sobre pregações, mensagens que a gente vai estudando, e eu disse para o Senhor, Senhor, me ajude a não tirar os olhos de Jesus. Porque é muito fácil a gente trazer um estudo que seja um estudo que fala de ética, que fala de moral, que fala de o que é bom viver e o que é bom fazer, né? Eu acho que tem lugar para isso. Mas eu creio que a mensagem cristã, a mensagem da pregação, tem que ser sobre o Senhor e as obras do Senhor. Então hoje nós vamos conversar sobre esse tema, olhando esse capítulo de João 18, dos versos 33 a 40. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos, acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram, não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Senhor, ajuda-nos a compreender esse texto e não só a compreendê-lo, mas a aplicá-lo na nossa vida. É minha oração em nome de Jesus. Amém. É incrível esse texto, né? Um diálogo, uma conversa de Jesus com Pilatos. O conteúdo histórico disso é que, em primeiro lugar, que a gente tem aqui um domínio romano. Quem que é Pilatos? Pilatos era prefeito, né? A gente chamava de governador, mas ele era um prefeito. E ali da Judéia, era um líder romano, né? E os romanos permitiam que os judeus tivessem a sua fé, tivessem a sua religião, fizessem as coisas, mas sempre sob o olhar dos romanos. Então os romanos eles estavam ali não assim para dizer aqui é nosso, eles estavam ali para dizer cuidado com o que vocês fazem debaixo da nossa autoridade. Então o domínio romano é algo extremamente importante. Segundo, havia uma tensão religiosa e política, porque muitos judeus ressentiam-se dessa ocupação. Então surgiu, por exemplo, um movimento chamado dos Zelotes. Você tem na Bíblia um dos apóstolos, né? Um dos escolhidos de Jesus era um zelote. Era um cara que queria pegar em armas para ir contra Roma, para libertar. Então havia essa tensão política e religiosa e havia também uma expectativa de que o Messias aparecesse. Eles queriam isso, eles esperavam isso. Só que a visão dos judeus era que o Messias viesse em cima de um cavalo, sabe, com um exército e tomasse conta de Roma e assim por diante. E aí então a gente se depara com um homem chamado Pilatos. Eu coloquei a figura de uma pedra que foi encontrada em 1961. Para a arqueologia é uma coisa muito importante mesmo, porque aqui nessa pedra acho que dá para ver um pouquinho, alguma coisa de Tibérios aqui de Pilatos, e olhando essa pedra, eles
eles têm uma confirmação da história de Pilatos, né, de que Pilatos era o prefeito da Judéia e que ele era uma pessoa importante. Essa pedra tem 82 centímetros de altura e ela foi encontrada, interessante, obviamente ela foi colocada ou ela foi feita, né, essa inscrição em algum templo, mas quando descobriram ela já estava como o segundo uso. O segundo uso que é o seguinte: às vezes tem terremoto, às vezes tem destruição, guerra, não sei o quê, então cai aquela pedra. Eles usaram aquela pedra já para fazer uma escada, né? Então era uma descoberta interessante. Mas mostra que Pilatos foi prefeito da Judéia de 26 a 37 depois de Cristo. Ele tinha uma administração muito dura, ele tinha uma reputação de ser muito insensível às questões judaicas, não é? E as relações com os líderes judeus, ele queria manter as relações. Você pode ver que aquela pergunta que ele faz, olha, eu tenho que soltar alguém, quem que vocês querem? Né? É uma maneira política de dizer, tá bom, vamos conviver. Vocês não mandam, mas vamos conviver. E esse assunto, como não interessa para Roma, vocês podem decidir o que vocês quiserem. É alguma coisa parecida com isso. Eu estou trazendo isso porque é importante a gente sempre saber em que lugar nós estamos, em que época que nós estamos no texto bíblico e o que está acontecendo ao redor. E aí entra um diálogo. Vamos ver esse diálogo de perto e eu queria que você pensasse, não fica só olhando e dizendo assim, tá, é um fato que aconteceu, mas como que isso reverbera até hoje? O que isso significa para nós até hoje? O primeiro versículo que a gente leu diz que Pilatos chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Como a gente já viu, para Pilatos era muito importante saber isso. Por quê? Porque se Jesus dissesse, eu sou o rei dos judeus, ele teria um problema, porque o acordo com Roma era com Herodes. E aí, se ele fala que é um rei, essa figura de reinado, ela é absolutamente contrária a Roma. Então, você percebe que aqui não tem nada de espiritual na conversa de Pilatos. A conversa de Pilatos é uma questão de rivalidade, né? Você é o rei dos judeus? E aí, Jesus faz uma pergunta. Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Eu gosto dessa pergunta de Jesus. Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas até hoje, sabe? E aí, essa pergunta é tua ou você... É interesse seu ou você está só ouvindo as coisas aí, né? Qual que é o nível de interesse que você tem nessa situação, né? Essa é uma maneira de discernir se Pilatos está agindo por causa dos rumores ou por causa de um entendimento pessoal. Ou seja, você viu alguma coisa em mim ou você só está fazendo isso porque você está espelhando o que os judeus estão falando? Eu gosto de pensar, queridos, que a vida do cristão tem que ser uma vida de convicções plenas e uma convicção muito forte. Você tem fé por causa dos seus pais, você tem fé por causa dos seus amigos, você tem fé por causa da sua igreja, você tem fé porque você chegou a essa conclusão, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma pergunta muito importante, né? Na sequência, Pilatos disse, acaso sou judeu? Quer dizer, tipo assim, eu não estou nem aí para vocês. Eu não estou preocupado com o problema de vocês. Eu quero só saber o seguinte, você fez o quê? Qual é a questão que está em jogo aqui? Isso para Pilatos era importante, para efeito político, né? E mostra essa distância que havia, né, entre o que Pilatos está falando e o que Jesus estava falando. E aí Jesus começa então a colocar aqui um ponto extremamente sério. Ele diz assim, o meu reino não é deste mundo. Pilatos está dizendo, o seu reino é daqui? Ele diz, não, o meu reino não é daqui. Mas se o meu reino não é desse mundo, será que Pilatos entendeu alguma coisa que Jesus estava falando, né? Parece uma conversa meio louca, né? Assim, meu reino não é daqui. Da onde que você é? Né? Você tem que entender que o
o interlocutor de Jesus ali não entende absolutamente nada de fé. No entanto, esse texto mostra para a gente uma coisa muito importante, que as coisas de Deus não pertencem às leis deste mundo. Ok? Para a gente iniciar essa comunidade aqui, essa igreja, nós tivemos que alugar o espaço, oferecer todas as seguranças, documentações, tivemos que ir atrás de alvará, CNPJ, certo? Bombeiro, e ainda tem coisa ainda para fazer. Então, são as regras do mundo, não são? São as leis do mundo, a gente tem que fazer. É absolutamente normal, legal, importante e justo. Mas essa igreja não existe porque tem alvará. E essa igreja não vai ficar em pé porque os bombeiros falaram que a gente pode usar esse prédio. Essa igreja não vai ficar em pé por conta do que as pessoas pensam a respeito de nós. Essa igreja vai ficar em pé se a gente compreender que a igreja de Jesus Cristo não é deste mundo. E é isso que muita gente não entendeu ainda. E muitos cristãos não entenderam, muitos pastores não entenderam, e muitas igrejas não entenderam. Em que sentido? Nós estamos numa época que eu não preciso ficar explicando muito, porque todo mundo sabe, mas essa questão de mídias sociais faz o quê com a gente? Ela expõe todo mundo e dá voz para todo mundo, certo? Uma pessoa com um celular lá no meio do mato, ela grava, olha, aqui tem uma aranha, né? E todo mundo vê, e aquela coisa toda. Então todo mundo tem voz, todo mundo pode falar, mostrar o que quiser. Coisas boas e ruins. Certo? E aí, o que a gente faz? Porque a gente nunca teve voz, quando você tem, o que você quer fazer? Você quer mostrar, né? E quando a gente quer mostrar, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está mostrando. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que exposição demais para qualquer coisa é ruim, não é? Sim ou não? E a igreja? A igreja, quando ela se expõe demais, sem ser a pregação do evangelho, guarda o que eu estou falando. Quando a igreja se expõe demais, sem ser na pregação do evangelho, ela dá a oportunidade para o mundo julgá-la de acordo com as suas regras. Eu era um dos pastores de uma igreja e um dia eu cheguei para o pastor sênior, né, o pastor titular, e falei assim, olha, a gente está pondo o culto ao vivo e aí aparece tudo, né? Aparece a hora da mensagem, mas aparece tudo, porque o culto era inteirinho gravado, né? Transmitido. Eu falei, e a parte das ofertas, dos dízimos e tudo? Ele falou, não, isso daí é normal, tem que aparecer mesmo. Eu não concordo. Eu não concordo porque o cristão entende o que nós estamos fazendo quando a gente fala de oferta e dízimo. Mas o mundo não entende e julga a igreja por conta disso. E aí quando as pessoas olham e dizem assim, nossa, essa igreja é muito grande, deve arrecadar muito dinheiro, paga imposto? A lei do Brasil diz não, a igreja não paga imposto. Ah, então a igreja é um lugar ótimo para lavar dinheiro. Vocês estão me seguindo, não? É assim que funciona o mundo. Quando Jesus diz, o meu reino não é desse mundo, ele está dizendo, as regras são diferentes. As leis são diferentes, os ensinos são diferentes, as referências são diferentes. Quando você prega o evangelho, você não está anunciando uma lógica humana e dizer para a pessoa assim, olha, baseado nessa ciência e nessa ciência, então veja que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz a Bíblia. O evangelho é escândalo para o judeu, é escândalo para o grego, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso mostra que o reino de Deus não é desse mundo, ele não trabalha com as regras deste mundo. Quando a gente fala que existem guerras e batalhas espirituais, nós estamos falando de algo que o mundo não conhece.
Por quê? Porque não vê. Certo ou não? Você está andando na rua e você vê um demônio, você fala, oh, tem um demônio aqui, tem um demônio ali. Olha aquele demônio, nossa, aquele é feio, hein? É assim que você faz? Não. Né? O Senhor até nem permite que a gente veja, eu creio. Porque ia ser um pânico. Você imagina você está dirigindo? Hã? Você está dirigindo 100 por hora na estrada e você vê um demônio sentado na frente do teu carro. Deus não deixa a gente ver essas coisas porque Ele nos protege. Louvado seja o seu nome. Agora, isso quer dizer que porque eu não vejo não existe? A Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Ora, então nós temos uma luta espiritual. E essa luta espiritual, onde ela acontece? Ela acontece aqui na terra, mas não com as leis da terra. Eu estou chamando a sua atenção para isso, para a gente entender que a vida cristã ela não é uma vida cristã humana, do ponto de vista da horizontalidade das relações humanas. Nós estamos falando de relacionamento com Deus e intimidade com Deus. Quanto mais íntimo eu estou do Senhor, né, mais eu não explico a minha fé. Não dá para explicar a sua fé. Por exemplo, Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a forte convicção dos fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho certeza, mas não apareceu, não veio, não chegou. Se eu perguntar para você, você crê no céu? Você vai dizer, creio. Você já foi para o céu? Não. Você já viu o céu? Não. E como é que você crê no céu? Porque Deus revelou para a gente na sua palavra. E não é nem baseado nos meus sentimentos. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque os meus sentimentos me enganam. Eu posso estar um dia extremamente feliz, por alguma razão humana, e eu posso estar triste por alguma razão humana, mas isso não afeta a minha fé. Eu posso estar chorando, mas isso não afeta a minha fé. Quando Jesus diz, o meu reino não é desse mundo, ele está dizendo assim, olha, a sua preocupação é uma preocupação política, militar. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus discípulos pegariam em armas e lutariam contra vocês. Mas nós não estamos aqui para isso. E aí Jesus estabelece uma coisa fantástica, que é o que é ser rei de verdade. Porque o rei que o Pilatos conhecia era César. E César, né, era o título, César, né, era um líder militar, forte, sem sentimento algum, né, num reino completamente poluído, destroçado, destruído, sem moral. Aí Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Opa, seu reino não é desse mundo? O que é isso? O que isso significa, né? Então você é rei, perguntou Pilatos. Então você é rei. Você está falando de reino porque você é rei. Ele diz, você está dizendo que eu sou rei, mas eu nasci para isso. Só que agora eu quero te mostrar o que é ser rei. Ser rei, para Jesus, é testemunhar da verdade. E os que são da verdade ouvem. Os que não são da verdade não ouvem. Ser rei não é matar as pessoas e conquistar os povos. Ser rei é viver na verdade, andar na verdade, servir a verdade, seguir a verdade. O que vocês acham disso? O que isso significa para nós, queridos? O que vocês acham? Pode falar. Vocês estão quentinhos aí, né? Porque tem aquecedor lá atrás. Se dormir aí vai ser um problema sério. O que quer dizer isso, gente? Você é da verdade? Você pertence à verdade? Se você é da verdade, pertence à verdade e ouve a verdade, existe mentira na sua vida? Pode existir mentira na sua vida? Sim ou não? Mas nem
Para negócio, nada? Que é isso que eu ouço de pessoas, inclusive cristãs. Tem um exercício que eu passo para os meus clientes, para os alunos do curso de conselheiros e tal, e tem uma pergunta lá que diz assim: quais são os seus valores? Nunca ninguém escreveu lá mentira, roubar, enganar, nunca. Todo mundo escreve as coisas mais lindas do mundo. Justiça, senso de justiça, verdade, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu digo assim, explica um pouquinho para mim. E é muito comum eu ouvir isso daqui. Olha, isso é o que eu acredito, é assim que meus pais me ensinaram, eu não abro mão disso. Claro que tem momentos na nossa vida. É mais ou menos assim, né? Eu acredito nisso, mas não dá para viver isso. Não dá para viver isso por quê? Porque o mundo não é assim. Tá, o mundo não é assim, então aí você se iguala ao mundo para poder ser aceito, para poder fazer negócio, para poder ganhar dinheiro, para poder construir alguma coisa. Então, quando é que o mundo vai ver a luz de Cristo? Gente, não tem luz nas trevas e não tem trevas na luz. Não tem mentira na verdade e não tem verdade na mentira. Não tem injustiça na justiça e não tem justiça na injustiça e não tem injustiça na justiça. Em outras palavras, compliquei tudo, mas não tem. Ou somos do Senhor ou não somos do Senhor. Quem pertence a Jesus pertence... É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele diz, de fato, eu sou rei, mas eu vim para testemunhar da verdade. Conhecendo o texto bíblico, inclusive no próprio Evangelho de João, porque esse daqui é o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ponto. Ponto. Eu sou o caminho, ele não disse um dos. A verdade, ele não disse uma das. A vida e não uma das vidas. E ninguém, sabe o que quer dizer ninguém? Ninguém quer dizer ninguém. Assim como alguém quer dizer alguém. Todo mundo quer dizer todo mundo. Não dá para interpretar. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus. E ele não disse ninguém vai ao Pai. Por quê? Porque em João 10,10 ele diz o quê? Que ele e o Pai são... Você tem que ler a Bíblia com a Bíblia. Você não tem que ler a Bíblia com ciências, né? Ah, fulano, como disse Freud, como disse não sei quem, como disse não sei quem. Meu, essa turma aí tá bom, tá cada um na sua, mas eles não entendem nada de Bíblia. Tinha um pastor que dizia isso, né? O meu irmão foi ovelha desse pastor, o pastor Ari Veloso. Ele dizia assim, uma vez chegaram para ele e falaram assim, ô pastor, mas eu devo ensinar... Teve um médico que entregou a vida para Jesus, tem que fazer um discipulado com ele, mas esse livrinho não é muito simples. Ele falou, ele pode entender de medicina, mas ele não entende nada de Bíblia. Vai no beabá, porque o cara é ignorante na Bíblia. É a verdade. É a verdade. Então a gente precisa compreender isso. Vamos continuar? Posso continuar? No diálogo, então disse Pilatos, que é a verdade? Eu não sei exatamente o que aconteceu, a única coisa que eu sei é o que está escrito ali. E o que está escrito ali é que Pilatos fez uma pergunta e saiu. Está vendo o que está escrito lá? Ó? Ele disse isso, saiu. Fez a pergunta e saiu. Quer ouvir a resposta? Não, né? O mundo não quer ouvir a resposta. Interessante isso, né? Vocês não acham estranho que Jesus tenha dito no verso anterior? Todos os que são da verdade me ouvem. Não, você não acha estranho isso? Hein? Eu não quero entrar muito em detalhe aqui, porque aqui tem uma doutrina fantástica. Mas você não acha interessante? Jesus não falou assim... Eu vim para testemunhar da verdade e todo mundo que quiser vem para o meu barco. Ele diz, todos os que são da verdade. De alguma maneira, as pessoas só encontram Jesus quando Deus vai à frente e abre os corações. E aí,
Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, Pilatos está dizendo o seguinte com essa atitude aqui: eu não sou da verdade. Não tem nada a ver isso comigo. Teu reino não é daqui. Você é da verdade. Você é isso, você é aquilo. Eu não tenho nada a ver com isso. E outra, chegou para os judeus e disse: eu não vejo motivo nenhum para acusá-lo. Por quê? Porque na cabeça de Pilatos ele está olhando as coisas de acordo com a regra de Roma. Olha, esse cara não está querendo brigar com César, esse cara não está querendo brigar comigo, porque eu sou líder aqui, esse cara não tem exército. Não estou vendo nada de problema nele, gente. Por que vocês querem matar esse coitado aí? Então entenda uma coisa. Tem muita gente que a gente quer demais que as pessoas conheçam o amor de Deus. Mas a gente tem que orar por elas, para que Deus vá à frente e destranque a mente delas, porque senão não funciona. Quando o apóstolo Paulo foi chamado para ser um missionário, o Senhor disse assim: envio-te para lhes abrires os olhos, das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. E esse destrave é através da pregação do Evangelho. Você começa a pregar o Evangelho, começa a existir alguma coisa espiritual que a gente não consegue entender, mas que Deus faz. E é aí que as pessoas se interessam pela verdade. Mas Pilatos mostrou com todas as letras: não estou nem aí para você. E, infelizmente, isso acontece ainda hoje, né? A pessoa não quer saber. E aí, Pilatos olha para o povo, né? Quer dizer, agora nós temos os judeus e temos o povo também, né? E aí, o que a gente faz agora? Então é o seguinte: nós estamos na festa, tem a Páscoa de vocês. Era a Páscoa dos romanos? Não, os romanos não tinham essa festa. A Páscoa era dos judeus. Tem a Páscoa de vocês e aí tem um costume aqui, né, gente? Eu sempre solto um cara aí. Quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Eles falam: Barrabás. E João diz assim: e ele era um bandido. Ele era um bandido. Isso aqui está mais, né? E ele era um bandido. Eu gosto dessa frase. Ele diz assim: olha o que as pessoas escolhem. Sabe que quem não tem Cristo, é interessante, as pessoas escolhem errado a vida. Tomam decisões erradas. A gente toma decisão errada, todo mundo toma decisão errada algum dia. Mas tem gente que parece que capricha. Não é? E por que capricha? Porque de alguma maneira não é da verdade. E quem é da verdade segue a Cristo. E quem segue a Cristo não toma decisão assim. Quem é de Cristo vai gritar: Barrabás, solta um bandido ao invés de Cristo. Ele andou conosco, ele curou os enfermos, paralítico andou, nós sentimos paz, nós tivemos uma visão diferente da vida, a minha família foi mudada, a sua família foi mudada, e agora eu vou gritar: eu não quero Jesus, eu quero Barrabás, mata Jesus e dá-nos um bandido? Essa é uma decisão muito louca, né? Mas as pessoas continuam tomando decisões assim durante a vida. Pense nisso. Então vamos aplicar alguns princípios à nossa vida? Sim ou não? Eu gosto porque eu obtenho sempre muita energia nas respostas. É muita gente falando ao mesmo tempo. Então eu vou perguntar de novo só para aquelas, né, não ficar chato, né? Podemos continuar? Vamos aplicar esses princípios à nossa vida? Sim ou não? Sim! Essa é a alegria. Um povo alegre, feliz. Um dia frio, né? Glória a Deus. Primeiro, o mundo não entende e nem aceita que a verdade é Jesus.
O mundo não entende e nem aceita que a verdade é Jesus. Olha o que está escrito em Isaías 59, 14 e 15. Eu vou pedir para você fazer a gentileza de ler comigo, em voz alta. Vamos lá? Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. Esse texto, fazendo as contas com hoje, esse texto tem 2.720 e poucos anos. Esse texto que você acabou de ler, 2.700 e alguns anos. Certo? A palavra pelo profeta era: a verdade perdeu a sua força. 2007. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Brasil tem 500 anos. 2.700 anos atrás foi dito isso. Se a gente colocar isso daqui numa linguagem mais jornalística e colocar hoje no jornal, é exatamente o que está acontecendo. Sim ou não? Tem justiça, a verdade, quem anda certinho é pedrejado, quem anda errado é saudado nas praças, né? Esse é o mundo que a gente vive. E nesse mundo que a gente vive, não combina a mensagem do Evangelho. Aí a pergunta é: que faremos? Vamos segurar a mensagem? Não, nós vamos falar da mensagem. Por que vamos falar da mensagem? Porque a mensagem de Cristo é a mensagem da vida. E a mensagem da vida pode reverter isso daqui. No mínimo, em casa. Entre as pessoas com quem nós convivemos. Né? Porque a pior coisa do mundo para um ser humano é viver a incoerência. Eu falo uma coisa e faço outra. Essa é a pior coisa. As pessoas são doentes por causa disso. As pessoas vão ficando doentes por causa disso, né? Por causa dessa falta de verdade. Segundo, o reino de Deus é espiritual, como a gente já falou. Vamos ler Lucas 17? Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Uau! O reino de Deus está aqui, está ali, está lá, mas está em todo lugar, e está no meio da gente. O que a gente então tem que fazer? A gente tem que reconhecer o reino de Deus. Reconhecer os princípios do reino de Deus. Mas se você não conhece os princípios do reino de Deus, como é que você sabe se é de Deus ou não? Nós temos na nossa mente alguns padrões de decisão, né? A gente tem alguns padrões, a gente cria padrões. E o cristão cria padrões também. Só que são padrões muitas vezes errôneos. Por isso que a gente erra muito, a gente fala, isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso é de Deus, isso não é de Deus. E aí Jesus vem e diz, o reino de Deus está no meio de vocês. Vocês estão enxergando? Ou não? Jesus estava ali, ele era o reino, ele era o rei do reino. Ele estava ali. Vocês estão vendo? Né? Pensa o que isso significa no dia a dia da gente. O que significa isso no dia a dia da gente? A gente reconhecer o mundo espiritual e não só o mundo material. A gente reconhecer os valores do reino de Deus e não só os valores do mundo, né? Outra coisa que nós aprendemos é que as escolhas diárias devem ser sábias. Qualquer decisão. Qualquer decisão. Se eu compro ou não compro, se eu faço, se eu não faço, se eu vou, se eu não vou. Qualquer decisão, né? A gente tem que buscar sabedoria. Mateus 7, 13 e 14, vamos ler? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela.
Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Como é apertado esse caminho, né? Humanamente falando, qual que é a porta que chama mais atenção? A larga ou a estreita? A larga, né? Humanamente falando, a larga, né? A portona bonita, né? Toda aberta. Aí tem um negocinho apertado assim. E as pessoas assim que estão 2 ou 3 quilos acima do peso, como eu, né? Elas olham uma porta estreita e falam assim, aqui não entra, né? Aqui não passa, né? Eu não falei a referência. 2 a 3 quilos acima do peso de alguma coisa, né? Não falei a referência. O que eu quero dizer é que eu escolho Jesus ou Barrabás? Às vezes você fala assim, nossa, né? Que absurdo que os judeus fizeram, né? Mas você sabe que muitas vezes a gente escolhe Barrabás na nossa vida, nas nossas escolhas diárias, quando a gente não escolhe os princípios de Deus, quando a gente não crê que o que Deus faz é mais importante, quando a gente não fica firme naquilo que o Senhor ensinou para a gente escolhe errado, né? Vamos para um resumo de tudo que eu falei? Então vamos lá. Primeiro, o mundo tem medo do que não entende. Cabe a nós pregar o Evangelho de Jesus Cristo com sabedoria e destemor. Isso é um ponto importantíssimo. O mundo tem medo do que não entende. Vocês concordam ou não? O mundo tem medo do que não entende. Quanto mais velho a gente fica, mais tempo você tem, óbvio, de história, né? E nesses 40 anos de ministério pastoral, eu vi muita coisa acontecer dentro das igrejas chamadas igrejas evangélicas, os movimentos evangélicos, etc. E muita coisa que aconteceu na igreja nesses 40, estou falando de mim, da minha experiência, nesses 40 anos de ministério, é que a igreja, para poder ajudar as pessoas que não entendem a sua mensagem, a igreja falou assim, então, eles não entendem, eles têm medo dessas coisas, vamos fazer o seguinte, vamos flexibilizar. Vamos flexibilizar. Vamos fazer coisas dentro da igreja que atraiam as pessoas para as pessoas não terem medo da gente. Né? Aí a igreja vira academia de ginástica, academia de lutas marciais, ela vira tudo, tá certo? Rave. A igreja não pintamos mesmo. Pinta a igreja de preto, apaga a luz. Pinta a igreja de preto e apaga a luz. É bem... E outra, quem estuda sobre símbolos e cores, não entende, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E a gente pinta tudo de preto e apaga a luz. Não, que é para brilhar Jesus. Não é, não. É para outras coisas. E aí eu fui percebendo, nesses anos todos, que o que a igreja fez não foi pregar o Evangelho de Jesus Cristo, mas foi tentar adaptar o Evangelho ao temor do mundo, ao medo que o mundo tem das coisas de Deus. E, gente, todas as vezes que eu preguei o Evangelho, todas as vezes que eu anunciei o Evangelho, eu nunca vi ninguém ficar com medo. Eu vi pessoas dizerem, oh meu Deus, me salva, muda minha história. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Glória a Deus, é o poder de Deus. Ele pode não fazer sentido aqui na cabeça, mas ele faz sentido aqui no coração. Segundo, a verdade não é um conceito, mas uma pessoa. O mundo está cada vez mais perdido em relação ao conceito de verdade. O conceito de verdade é, eu tenho a minha, você tem a sua. E as pessoas falam isso. Você dá uma opinião, a pessoa diz, essa é a sua verdade. Não é a minha verdade.
Às vezes eu vejo esses debates, as pessoas às vezes serem entrevistadas, até esse negócio de podcast e tal, né, que virou uma febre, né? Vamos ver qual que vai ser a próxima onda daqui a pouco, mas quando eu vejo isso daí, eu fico pensando, se eu tivesse sentado lá, o que eu falaria? E muitas vezes eu pensei assim, eu acho que eu ficaria quieto. Porque é um festival de ignorância tão grande que se você entra, você não sai mais. Você se enrola. Porque toda discussão tem que ser baseada em fundamentos. Então, por exemplo, você quer discutir o Evangelho de Mateus? Então você tem que ler o Evangelho de Mateus, eu tenho que ler o Evangelho de Mateus e a gente vai discutir o Evangelho de Mateus. Eu tenho uma base de discussão. Vamos discutir o Evangelho de Mateus à luz das religiões afro? Não dá, gente, não combina, não entra uma coisa. Vamos discutir à luz da filosofia de não sei de quem? Não vai bater, certo? Então, tá difícil hoje. Por quê? Porque as pessoas não aceitam que Jesus Cristo seja a verdade. Ela diz, não, por que Jesus é a verdade? Todas as religiões levam a Deus. Todos os líderes religiosos são bons. Todas as religiões falam coisas boas. Você escolhe o que você quiser. É igual roupa. Né? Ué, mas Jesus veio ao mundo, então, para quê? Morreu na cruz para quê? Ressuscitou para quê? A mensagem de Cristo é única. Terceiro, devemos compreender que o mundo espiritual é real. Não devemos viver apenas pelo que vemos e pelo que percebemos, como eu já falei várias vezes. Quarto, o reino do mundo tem regras, o reino de Deus tem leis eternas. O reino do mundo tem as regras humanas. As coisas acontecem de acordo com as lógicas humanas, né? As regras estabelecidas, as leis estabelecidas. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus tem regras eternas. E os princípios eternos são imutáveis. Por isso que você pode pregar o evangelho aqui e na China. A mesma lei de Deus aqui serve lá. Quinto, não devemos deixar que as nossas percepções seguem nossas decisões corretas. Escolher a Cristo é sempre o melhor. A percepção que os judeus tinham era: esse homem faz mal para a nossa fé porque ele se iguala a Deus. A percepção dos romanos é: esse homem precisa morrer porque ele está atrapalhando o nosso relacionamento com os judeus. Cuidado com a percepção da vida. Percepção não quer dizer que é real. Quer dizer que é a sua interpretação. Quer dizer que é a maneira como você enxerga as coisas, mas não quer dizer que seja verdade. Cuidado. E, por último, o sacrifício de Jesus por nós é a nossa razão maior de o seguirmos com gratidão e destemor. Lembra que Jesus estava diante de Pilatos por quê? E dali a pouco ele já ia para a cruz, por causa do sacrifício. Ele se deu por nós, ele se entregou por nós. Nós não pregamos o evangelho porque é bacana. Nós não anunciamos o evangelho de Jesus para as igrejas ficarem lotadas de gente, aquela coisa maravilhosa, fazer shows, pagar tudo, acender tudo, certo? Não é para isso que a gente prega o evangelho. A gente prega o evangelho para que a história das pessoas mude, para que as famílias mudem e para que as pessoas não morram nos seus delitos e pecados. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, minha oração, Senhor, é que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender princípios. Não é o que a gente acha que é interessante, mas é o que o Senhor disse. O Senhor é o rei desse reino glorioso e maravilhoso. A Ti, ó Deus, oferecemos a nossa história, nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso coração, a nossa boca. Oferecemos ao Senhor, ó Deus querido, esta comunidade, para que não seja contaminada, nem por mim, nem por ninguém, mas que ela continue, ó Deus, andando na simplicidade da palavra e do evangelho e querendo simplesmente, ó Deus,
experimentar mais daquilo que a tua palavra ensina para a gente, que é a fé cristã. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.